Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Seguritos já está no ar. E hoje um vídeo totalmente diferente, que eu faço uma vez por ano, que são livros não relacionados à saúde e segurança do trabalho. Ah, professor, eu não gosto desse tipo de vídeo não. Então, até logo, até o ano que vem. Mas antes de sair, curte aí, porque eu sei que você assistiu alguns vídeos e não curtiu, mesmo tendo gostado. Então curte e tchau, tá? Mas para quem ficou, eu vou citar aqui vários livros. Esse ano eu li muito, olha. A última contagem que eu fiz, uns 54 livros. Lógico, a maioria são literatura. Então devo ter lido aí de segurança uns 12 livros, um por mês. Mas o resto eu leio muita literatura e outros livros também. Então resolvi aqui citar alguns dos principais. Então o primeiro livro, 100 Dias Entre Céu e Mar, do Amir Klink, editora Companhia de Bolso. É um livro, ele conta todo o planejamento, todo o estudo que ele fez para atravessar o Oceano Atlântico. Sozinho, num barquinho. Imagina o trabalho que deve ter dado. Então ele vai desde pensar qual o tipo de embarcação, a alimentação, todo esse planejamento, os problemas que ele teve durante a viagem. Eu gostei muito desse livro, é um livro fininho, muito bacana. Outro livro, também que não é ficção, Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, da editora Companhia das Letras. São 10 capítulos e é bem importante, tá? Porque você abre bem a mente em relação a racismo estrutural, branquitude. Eu acho muito bacana e recomendo a leitura. Agora bora a parte de literatura, que foram a maioria. O primeiro, um clássico, O Corcunda de Notre Dame, Victor Hugo, tá? Da editora Zahar. Eu nunca tinha lido O Corcunda de Notre Dame, mas é um livro muito bacana. E não é história. Ah, eu já vi o desenho da Disney, eu já vi um filme. Não, é diferente, tá? Uma coisa é você ver um filme, outra coisa é você ler o livro. Então, recomendo a leitura. E apesar de ser o Corcunda de Notre Dame, eu achava que o tempo todo era sobre o Corcunda. Na verdade, é mais sobre a história da cigana Esmeralda, que o Corcunda acaba se apaixonando. Eu não vou detalhar mais, mas recomendo. É uma história de amor, no final das contas, tá? Porque é muito interessante você fazer essa leitura, mesmo que você já saiba mais ou menos a história. Outro livro, Novembro de 63, do Stephen King, editora Suma de Letras. Nesse livro, o que acontece? Imagina que de repente você descobriu um portal para voltar ao passado. Não interessa como. Interessa que você consegue voltar para o passado num período específico. E tem a possibilidade de evitar o assassinato do presidente Kennedy. Que isso, teoricamente, na visão do autor, do personagem, na verdade, talvez melhore muito o mundo a partir disso. Então, é um livro muito bem escrito, tá? Eu gostei muito desse livro. Novembro de 63. E a história em si, como é que ele faz, volta ao passado, não é só a questão dessa ficção de voltar ao passado, mas da relação dessa pessoa no passado, como é que ela vai lidar com as outras pessoas. Muito bacana. Outro livro também do Stephen King que eu descobri, que eu comecei a ler esse ano, tá? Eu já conhecia, mas acho que eu não tinha lido nada sobre ele. O Iluminado, que tem um filme também, da editora Suma de Letras também. O Iluminado é mais um terror. O 963 não, mais um suspensezinho, mas o Iluminado não, é terror. E aí é uma situação onde uma família, um pai, mãe e filho vão para um serviço num hotel, numa área afastada, e eles vão ficar ali isolados no período de inverno. Só que é como se o hotel fosse mal assombrado. E aí tem todo um problema que eu não vou falar, mas recomendo muita leitura. Em termos de escrita, eu acho até melhor do que o Novembro de 63. Mas os dois livros são muito bons. Na sequência, Depois de Auschwitz, da Eva Skloss, sei lá, eu vou colocar na descrição do vídeo, porque minha pronúncia não vai estar correta, da editora Universo dos Livros. Todos eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Então, nesse livro, Depois de Auschwitz, olha como é bacana. A gente lê muito livro sobre o período da guerra. Mas depois da Segunda Guerra, o que aconteceu com esse pessoal? Como é que eles encontraram a família? Como é que eles viviam tudo acabado lá na Segunda Guerra? Então é sobre isso esse livro, tá? O seguinte também, sobre essa parte da guerra, Tatuador de Auschwitz, do Heather Morris, da editora Planeta. No Tatuador já é um dos prisioneiros, né,
que ele faz a tatuagem, aquela tatuagem que a gente vê nos braços das pessoas que foram presas, ele faz essa tatuagem, mas ele é um dos prisioneiros também. Tá? E aí é bacana porque mostra como era a relação, como é que eles conseguiam viver lá dentro, troca de coisas para conseguir alimento e tudo mais, romance até lá dentro, apesar de toda a situação horrível, um romance que existia. Então, muito bom esse livro aqui também. Um livro bem mais leve, Meu Destino é Pecar, do Nelson Rodrigues, o pseudônimo que ele usa, então ele usa o nome de Susana Flagg nesse livro, editora Nova Fronteira. Então, nesse livro, a personagem, Leninha, ela é obrigada a casar com Paulo lá, porque a família dela está endividada. E esse cara tem grana, vai ajudar, e aí ela vai ter que ir para uma fazenda junto com ele, vai morar com ele numa fazenda. Só que lá ela acaba se apaixonando pelo irmão do Paulo. E daí segue. Muito bom, tá? Se você começa a ler assim o tempo todo, cada capítulo tem novidade, é muito bacana esse livro. Tem até um pouquinho de humor também. Na sequência, já que eu falei um livro um pouquinho mais humorado, na sequência, O Caçador de Pipas. Aqui vai ser feio de ler, ó. Khaled Hosseini, algo assim, da editora Nova Fronteira. Enquanto o Meu Destino Pecar tem até humor, nesse aqui já é mais down, mas é muito bem escrito, tá? Tem até um filme também, mas sempre é melhor ler o livro. Então, são dois amigos ainda de criança, assim, que eles moram no Afeganistão. Aí tem o filho do patrão, digamos assim, e o outro que é tipo um empregado, que tem essa amizade. E aí acontece uma coisa muito ruim nesse período lá, que acaba afastando eles. Não posso dizer o que, senão estraga um pouquinho a história. E aí o cara que tem a grana, ele acaba, em função da guerra que vai ter lá no Afeganistão, ele acaba indo para os Estados Unidos e depois ele retorna de novo para o Afeganistão, e aí ele vai ter que, em função de todos os traumas passados, ele vai ter que conviver com algumas situações. Eu não vou detalhar, porque senão estraga muito do livro. Mas é um livro triste, ok? Assim como o seguinte também é um livro triste, mas que é muito bem escrito. O Conto da Aia, Margaret Atwood, editora Rocco. O Conto da Aia já é uma distopia. Enquanto utopia é uma coisa boa, coisa e tal, distopia deu ruim, tá? Então, o que aconteceu no futuro? Deu ruim para as mulheres. Então as mulheres, elas estão como escravas sexuais, elas não têm direito de nada, elas são obrigadas a fazer sexo com outras pessoas. Deu ruim, e aí elas desenvolvem essa história e acaba sendo uma crítica a essa situação. Eu acho muito bom esse livro. Mais um livro, O Evangelho segundo Jesus Cristo, do José Saramago, editora Companhia das Letras. O José Saramago é um craque, ele é muito bom, eu já li vários livros dele, mas se você é muito religioso, não recomendo a leitura, tá? Se você não vai conseguir separar que é um livro, que é literatura, eu acho melhor você não ler. Então qual é a ideia aqui? Ele vai contar a história de Jesus Cristo, mas numa versão onde ele é uma pessoa normal, digamos assim. Vai ter toda a sequência, mas numa visão mais de normalidade, de erros e acertos e tudo mais, tá? Como eu estou dizendo, é ficção, tá? Então não tem nada a ver diretamente com a situação da Bíblia. Então já estou alertando. Mas a escrita é muito boa. Agora, se você vai começar a ler agora, não começa pelo Saramago, porque o Saramago já é uma leitura um pouquinho mais difícil, porque ele não coloca ponto, ele não coloca vírgula, ele vai escrevendo e ainda assim é atraente. Mas eu não recomendo como primeira leitura, leitura de entrada. Quer uma leitura de entrada? Lê o seguinte, Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman, né? Editora Intrínseca. No Mitologia Nórdica não tem o Thor, o Loki, o Odin. Então são histórias da mitologia nórdica. São histórias curtinhas, coisa e tal. Muito bom esse livro. Os dois últimos aqui. As Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell, sei lá, editora Record. Então, qual é essa aqui? Esse aqui são 3 volumes. As Crônicas de Arthur é do rei Arthur. Só que numa visão diferente. No Rei Arthur tem o Merlin, né, que é um mago, coisa e tal, tem os Cavaleiros da Távola Redonda, tem tudo isso, mas o Merlin não é tão mágico assim, os Cavaleiros da Távola Redonda não são tão corajosos assim, alguns deles, então é uma versão diferente do Rei Arthur. E o último, o Imperador,
que é uma série também de 5 livros. Eu só li os 3 primeiros, ainda vou agora adquirir o 4º e o 5º, tá? Com Gilden, eu acho que é a pronúncia do autor, Editora Record também. Então, nesse livro é sobre a história da vida de Júlio César. Só que não tem todos os dados sobre a vida de Júlio César. Então o que o autor fez? Ele inventa uma parte e complementa com a realidade. Mas no final de cada livro ele diz, olha, isso aqui é criação. Por exemplo, a infância do Júlio César. Não tem quase nada. Então ele fez mais ou menos uma versão do que era uma criança naquela época, tá? Do que se tem. Então muita coisa aconteceu realmente dentro das pesquisas dele, e outras ele complementou porque não tinha a informação. Mas volto a dizer, no final ele indica. Muito bom também, tá? São 5 livros e eu recomendo, eu já li 3, faltam só os 2 últimos que eu vou ler, talvez ainda esse ano, pelo menos mais um, acho que dá para ler esse ano. Espero que tenham gostado, se gostaram já sabe, né? Curte, compartilha e tem alguma dúvida, sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários. Ah, e lógico, né? Já esquecendo, Feliz Natal, um excelente, um sensacional 2021. E não vai ser difícil, né? Se comparar com 2020, 2021, um pouquinho melhor já vai ser muito bom. E eu te aguardo no ano que vem. Um abraço!